Ontem o jornalista Guilherme Cardoso, do canal Gigante Glorioso, conversou com o John Textor e nos trouxe informações valiosíssimas. E claro, nós vamos repercuti-las todas aqui no canal do Marião nessa primeira edição. Vamos falar de Botafogo e Estudiante, obviamente. Mas é claro que nesse vídeo em especial eu quero falar sobre os R$ 1 bilhão de faturamento que o John Textor projeta para 2025. E para provar que ele não está maluco ao projetar um faturamento recorde, histórico, diria eu, Botafogo faturou em 2024, isso é informação trazida pelo blog do Lauro Jardim no jornal O Globo, 719 milhões de reais. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é mais do que sério. Isso é histórico. E pensar que o Botafogo, em apenas 3 anos, saiu de um clube vindo da Série B, faturando 120 milhões de reais, para 3 anos depois ter uma receita 7 vezes maior, projetando já uma receita 10 vezes maior. Botafogo campeão da Libertadores, Botafogo campeão brasileiro, vivendo a ressaca do maior ano da sua história, que todos nós, como torcedores do Botafogo, tivemos o privilégio de assistir. E muitos, como eu, tive a sorte, em loco, na invasão a Buenos Aires, a manifestação popular mais linda da história do futebol brasileiro. Nunca na história desse país uma torcida colocou 45 mil torcedores fora do seu país numa final de Libertadores da América. Não tem Flamengo, não tem Palmeiras, não tem Corinthians, não tem São Paulo, não tem Vasco, não tem Fluminense. É Botafogo de Futebol e Regatas. E tudo isso só foi possível por conta de um homem que tem nome e sobrenome, que tem crédito e credibilidade. Eu estou falando do John Textor. E aí, a gente precisa ter uma conversa muito séria aqui. Nos últimos dias, as derrotas do Botafogo têm machucado o torcedor de uma tal forma que todos se manifestaram da forma como entendiam melhor. E, talvez num efeito manada, todos começaram a pedir a saída do Renato Paiva, inclusive eu. Mas eu quero olhar para esse ponto do ponto de vista da gestão. O que fez o Botafogo ganhar uma Libertadores, o que fez o Botafogo ganhar um Brasileiro, o que fez o Botafogo faturar 719 milhões de reais, repito, em 2024, e que vai fazer o Botafogo faturar 1 bilhão em 2025, se as projeções do John Textor se confirmarem, foi um modelo de gestão implementado pelo americano, calcado na sua visão de mundo, na sua visão de mercado, alicerçado pelo trabalho de profissionais, como, por exemplo, aquele que eu coloco na capa, o Tairo Arruda, CEO do Botafogo, que lidera um grupo de executivos que tem um modelo de gestão absolutamente diferente de outros clubes brasileiros. Se você olhar para o Corinthians, se você olhar para o Flamengo, se você olhar para o Palmeiras, se você olhar para o Grêmio, o Inter, Santos, quem é que bota a cara num momento de crise? É o diretor de futebol. Em alguns clubes, atualmente, o CEO. No Botafogo, o CEO não está colocando a cara. O diretor de futebol não está colocando a cara. Alguns torcedores até criticam isso. Ué, cadê essa gente? O Botafogo tem um modelo de gestão diferente, centralizado no John Textor. Para o bem ou para o mal, está centralizado no John Textor. É quando ele fala que as coisas acontecem. Inclusive, o Guilherme Cardoso ontem trouxe uma informação muito importante. Se o Renato Paiva vai ser demitido ou não, só passa por 2 pessoas essa decisão. John Textor e Alessandro Brito. Repara, John Textor e Alessandro Brito. Somente os 2 têm o poder de falar que é o fim da linha do Renato Paiva. John Textor e Alessandro Brito foram os responsáveis por construírem o Botafogo, que fez o melhor primeiro turno da história em 2023, mas que sofreu uma derrocada muito feia, para muitos histórica,
no segundo turno de 2023. E naquela dor intensa de 2023, renasceu das cinzas uma fênix, o Botafogo, que em 2024 encontra, depois de sucessivos erros, um Arthur Jorge, que vai fazer o melhor ano da história do clube. O Botafogo ainda não é um clube estável. O Botafogo é um clube de altíssimos e baixíssimos momentos. Oscila demais. É diferente de um Palmeiras, que é muito linear. O ano ruim do Palmeiras é vice-campeão brasileiro, é vice de quase tudo, chega nas fases agudas de praticamente todas as competições. E no ano bom ele ganha 2, 3 títulos. O Flamengo é a mesma coisa, é um clube muito linear. Apesar de ter mais turbulências do que o Palmeiras, o ano ruim do Flamengo é um G4, é semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores. O Botafogo ainda é um time que oscila bastante. As bases para que o Botafogo não seja um time que oscile tanto ainda estão sendo montadas. E todos nós acreditávamos que com a projeção de uma receita recorde para 2025 faria com que o Botafogo tivesse dinheiro para ir ao mercado, que gastar desse dinheiro por meio daquelas mãos habilidosas do nosso scout, o famoso scout do Botafogo, faria com que o Botafogo tivesse uma temporada tranquila, sólida. Não foi o que aconteceu. Hoje é dia 23 de abril e o Botafogo não teve nenhum momento de alto na temporada. O Botafogo só viveu baixa. Renato Paiva tem 38% de aproveitamento. E aí o Guilherme Cardoso traz a informação, depois de conversar com o John Textor, primeiro, que o Renato Paiva não vai sair. Esquece. Não vai acontecer. Não adianta a gente querer brigar por isso. Não vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. O que mostra a convicção do John Textor nas ideias e no treinador. Certo ou errado, eu posso ter minha opinião. E não tem problema nenhum. O canal do Mané é um canal independente, assim como o GG é independente. E ele deu lá a opinião dele. Por ele também não ficava Renato Paiva. Pelo menos foi o que eu entendi das palavras dele no vídeo. Assim como de diversas outras pessoas e torcedores do Botafogo. Mas uma coisa tem que ser respeitada. A coragem do John Textor. Apostar na gestão. Apostar nas convicções. Apostar nas ideias. Como tudo na vida, pode dar certo ou pode estar errado. Na minha cara, na minha opinião, está na cara que não vai dar muito certo. Mas o que nós estaríamos falando de um John Textor que demite um treinador após 7 partidas? Que não tem gestão, que não tem profissionalismo, que não deram tempo para ele trabalhar, que injustiçaram o cara. O cara chegou outro dia. Eu te pergunto, o Renato Paiva participou da reformulação desse elenco? Não. O Renato Paiva participou da contratação dos jogadores? Não. A gente não pode dizer que ele não teve uma pré-temporada, ele teve março inteiro para trabalhar. Dos jogadores contratados, quantos estão em forma? A principal estrela não consegue entrar em campo, que é o Santiago Rodrigues. Repara, o Renato Paiva, ele sabia onde ele estava se metendo. O Botafogo não é um clube para amadores. A torcida do Botafogo é complicada. Eu sei que nós somos assim. São décadas de porrada nas costas e, por mais que 2024 tenha sido maravilhoso, até você mudar essa cultura é complicado. Esse é o primeiro momento de uma baixa do Botafogo após um ano histórico. Claro que a torcida reage. É óbvio que a torcida reage. Mas o Renato Paiva, ele tem alguns pontos que pesam hoje na avaliação do John Textor na sua manutenção a seu favor, como esses que eu acabei de citar. E aí fica o ponto de que os jogadores do Botafogo, segundo o próprio John Textor, que deu ontem um recado muito claro, os jogadores do Botafogo não estão fazendo o que o Renato Paiva está pedindo. Os jogadores do Botafogo não estão comprando as ideias do Renato Paiva. E que nessa bola dividida vai sobrar para os jogadores. John Textor ontem foi muito claro no próprio texto dele, confirmado aí pelo Guilherme Cardoso, que conversou com o americano. Em junho, se os jogadores não mudarem de comportamento, as coisas vão mudar no Glorioso. E não vai ser o Renato Paiva que vai sair. Serão jogadores que sairão e outros que chegarão. Jogadores que chegarão em junho para recuperar um tempo perdido
palavras do próprio Guilherme Cardoso, o Botafogo vai correr atrás desse tempo perdido na janela de junho, contratando jogadores que tenham as características que o Renato Paiva precisa para implementar o Botafogo Way. E aquela nossa história de que a gente quer um técnico para médio e longo prazo, se o Renato Paiva sobreviver a esse momento, e ao que tudo indica, sobreviverá, uma vez que John Textor não demitirá o Renato Paiva, mesmo que o Botafogo perca do Estudiantes, mesmo que o Botafogo perca do Fluminense, mesmo que o Botafogo amargue uma péssima campanha neste primeiro turno, o Botafogo não demitirá o Renato Paiva. Ele sobrevivendo a esse momento, enfrentando uma próxima janela, trazendo seus jogadores, dispensando outros, é capaz de nós termos, sim, um técnico que faça esse time, num segundo turno, decolar, com todos em forma, com os reforços. Talvez não ganhe nada esse ano, mas vai ter montado a base para poder voar nesse segundo semestre. Nada nos impede de ganhar uma Libertadores da América, já fizemos no ano passado, virão reforços. Nada nos impede de ganhar uma Copa do Brasil. É jogo em casa e jogo fora, tudo pode acontecer. E brigar pelo G4 ali no Brasileiro, e com muita sorte, a gente, quem sabe, até brigar por esse título. Parece uma loucura falar isso hoje, mas é exatamente nisso que o John Textor está apostando. E aí eu volto para o tema desse vídeo. O mesmo cara que nos fez sair de 120 milhões de receita, que implementou um modelo de gestão que nos trouxe a 1 bilhão, ou 719 milhões, mas projetando 1 bilhão de receitas, que nos trouxe uma Libertadores, que nos trouxe um brasileiro. Será que a visão que ele tem para esse momento de Botafogo está 100% errada? Eu não sei. O que eu sei é que o John Textor, pelo menos comigo, tem credibilidade. Eu olho para o passado recente e eu vejo que esse cara me fez muito feliz. Ele me fez viver os melhores anos da minha vida como botafoguense. Esse cara foi ontem para as redes sociais pedir calma para a torcida. Não foi com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. O treinador é bom, nós vamos contratar em junho e as coisas vão se acertar. Então, meus amigos, boa sorte para o Renato Paiva hoje contra o Estudiantes. O jogo em La Plata vai ser dificílimo. Eu acho que de todas as partidas que o Botafogo jogou hoje, jogou até aqui com o Renato Paiva, essa é a mais importante. Na minha opinião, até mais importante do que a partida contra o Palmeiras. E eu te digo por quê. O Botafogo contra o Palmeiras era o primeiro jogo do campeonato, o Botafogo estava como franco atirador. Que o Botafogo conseguisse, conseguiu. E até arrancou um ponto lá em São Paulo. Legal. Agora, o Botafogo não é mais um franco atirador. O Botafogo tem 3 pontos no Grupo A, junto com o Estudiantes. Já está na metade ali da fase de grupos, chegando à metade, 40%, 50% da fase de grupos. A Laú já se posicionou como a primeira do grupo. Ganhou tanto do Estudiantes quanto do Botafogo. De modo que o Botafogo, ou ele ganha, ou arranca um empate, ou o Botafogo potencialmente será o terceiro colocado desse grupo. E estará a um triz de jogar um play-off contra alguém da Sul-Americana, que, a depender de como for esse play-off, o Botafogo pode acabar eliminado da Copa Libertadores da América. Portanto, não é mais um jogo que qualquer coisa que conseguir, conseguiu. E do ponto de vista do efeito moral, o Botafogo ganhar hoje em La Plata seria um respiro absurdo para o trabalho do Renato Paiva. Botafogo ganhar com as ideias do Renato Paiva funcionando, ainda que por um lapso, 1-0, goleada, numa jogada muito bem trabalhada que a gente consiga identificar qualquer cheiro de evolução do trabalho do Renato Paiva. A gente vai poder falar, caramba, acho que o choque de realidade no vestiário, alguém ali no vestiário conversou, se acertaram com o treinador, os jogadores começaram a querer jogar o que o Renato Paiva está propondo para eles jogarem. E eu estou cada vez mais me convencendo de que o Renato Paiva não é tão maluco assim, porque o cara vai para a coletiva criticar os jogadores.
e logo na sequência vem o John Textor e critica os jogadores, talvez os jogadores estejam sendo problema nesse momento. Talvez nós, torcedores, estejamos passando pano para alguns jogadores que não deveriam ter esse pano passado. Ah, mas o cara acabou de ser campeão da Libertadores, acabou de me dar um brasileiro, porra, ele é um ídolo. Beleza, ok, vai estar para sempre no meu coração. Mas se o treinador mandar você correr atrás do lateral, tu tem que correr atrás do lateral. Se o treinador mandar tu fechar uma posição, tu tem que fechar, fazer a cobertura do lateral, tu tem que fazer a cobertura do lateral. Se o treinador quiser mandar tu plantar bananeira, tu tem que plantar bananeira, irmão. Eu fico até pensando se os jogadores não querem derrubar o Renato Paiva. Porra. O John Textor falar que os jogadores não estão entregando é muito grave. Muito grave. Ele pode ter comprado ontem uma briga com o vestiário que talvez seja irreversível. E talvez na cabeça dele já seja irreversível, a tal ponto dele falar que em junho muita coisa vai mudar. Lembrando que esses são os mesmos jogadores que nos deram sim os títulos, mas que ameaçaram não se reapresentar. Por falta de pagamento de premiação, uma coisa que claramente seria resolvida. Existe um nível de tensão muito grande ali, desde o começo da temporada. E os jogadores, por si só, eles não têm capacidade de resolver o pagode, não. Não resolveram contra o Flamengo na Supercopa, não resolveram contra o Racing na Recopa, não arrumaram nada no Carioca. Com Leiria, sem Leiria, com Paiva, sem Paiva, com planejamento certo, com planejamento errado, os jogadores, por si só, não são capazes de se autogerir. Isso está muito claro, desde 2023. Fica bem claro. Botafogo hoje não tem Bastos, não tem Jair, não tem Santiago Rodrigues e não tem Natan Fernandes. Natan Fernandes, Bastos e Santiago Rodrigues talvez sejam os três principais jogadores contratados nessa janela. O Botafogo, inclusive, não tem o Bastos. Por outro lado, o time do Eduardo Domingues, o Estudiantes, não vive uma boa fase. Não é que o Estudiantes está atropelando todo mundo na Argentina e agora vem para poder massacrar o Botafogo. Não é o que está acontecendo. Ele está a 4 jogos sem vitória, incluindo aí uma derrota para a Universidade do Chile pela Libertadores da América. Quer dizer, nós vencemos a nossa última rodada na Libertadores contra o Carabobo e eles não venceram o jogo deles. Botafogo hoje arranca um empate, mergulha o Estudiantes numa crise que provavelmente ele será o terceiro do grupo. Principalmente se o Botafogo continuar degrauzinho a degrauzinho evoluindo nas próximas rodadas. A gente sabe que o Estudiantes tem destaques, né, como Santiago Assacibar, Christian Medina. Medina, que é aquele mesmo volante do Boca, que o Botafogo fez uma proposta de 8 milhões de dólares numas janelas atrás e o Botafogo não conseguiu contratar porque o presidente do Boca, o Riquelme, não quis vender. Você vê como é que o Riquelme prejudicou a vida do atleta, né? O atleta podia ter saído do Boca, o Boca podia ter ganhado um dinheiro, o atleta teria sido campeão nacional aqui no Brasil e teria sido campeão da Libertadores. Hoje ele está no Estudiantes, que com todo respeito ao Estudiantes, não é a mesma coisa estar no Botafogo, né? Eles ainda têm o atacante uruguaio, né? Thiago Palacios, o meio-campista Ezequiel Piove e o atacante Alex Castro. São desfalques lesionados. No caso aqui, essa galera toda é lesão, tá? Então, complicado. Eles vêm com jogadores que estão lesionados, eles vêm de uma má fase. O jogo vai ser hoje às 21h30. Vai ser um jogo muito complicado. Você vai poder assistir esse jogo por 3 lugares. Você vai poder assistir na Disney Plus, na ESPN 4 e na Globo. Beleza? Na Rede Globo aí. Bom, eu queria mais uma vez aqui destacar. John Textor é um cara de muita visão. Talvez ele esteja vendo algo que nesse momento nós não estejamos. Talvez seja a hora de um passo atrás, a torcida respirar e apoiar aquele que vem sendo endossado pelo John Textor. De novo, John Textor pediu ontem ajuda da torcida do Botafogo. Nosso técnico é bom. Em junho nós vamos consertar tudo que tiver errado. Vamos apoiar o Botafogo para que o Botafogo consiga chegar até junho com os menores danos possíveis. E a partir daí, consertar
a temporada que começou muito mal. Um grande abraço para vocês que ficam e fui.